Estamos muito gratos por ter Deus nos dado esse momento maravilhoso de manhã dessa segunda-feira e agradecemos muito a Deus pelos verdadeiros pais e agradecemos muito a presença de todos. Também agradecemos muito a canção de nossa irmã Manaca. E nesse momento vamos também agradecer o tema que a nossa irmã Edna Muxanga está a trazer para nós esta manhã. Então, essa matéria é uma matéria muito importante. Posso falar aqui? Partilha daqui. As pessoas estão em casa, estão a ver isso. Ok. Então, a tabela já está aí por todos. São nesse momento 5h33. Estamos no último gráfico, que está lá embaixo. É o Novo Testamento, onde estudamos o Antigo Testamento, os 2000 anos. Qual é o propósito da providência da restauração? Qual é o propósito da existência? O propósito da existência é para dar alegria a Deus. Como dar alegria a Deus? Através das 3 grandes bênçãos. Só vemos isso no Gênesis 1:28. E essa aqui, que o ser humano tinha que cumprir só em 21 anos. Só. O tempo de Adão e 21 anos, o ser humano deveria construir o reino dos céus, um mundo onde as 3 grandes bênçãos se vivem, onde tem a harmonia individual, a harmonia da família e a harmonia com toda a criação. O reino do céu é um mundo de harmonia, porque Deus é Deus de harmonia, Deus é Deus de paz, Deus é Deus de harmonia. Então, o reino do céu é um mundo de paz. O ser humano foi criado para ser um ser de paz dentro de si, para ser um ser de paz com sua família, para ser um ser de paz com a vizinhança, para ser um ser de paz com todo o universo. E como deveria alcançar essa paz? Através da pureza sexual. Então, isso nunca mudou. Isso nunca mudou. Não sei se estou a ser ouvido, mas isso nunca mudou. O ser humano tinha que alcançar isso em 21 anos só e acabou. Então, mas o que aconteceu? Com 14 anos, na adolescência, o ser humano entendeu sozinho, com o amigo dele, Satanás, fazer sexo da maneira dele. E pronto. Quando fez isso, o inferno foi completamente instalado na face da terra. Significa a felicidade de Deus durou muito pouco. Só mais ou menos 14 anos, só, depois de criar o ser humano. E dos 14 anos até hoje, a felicidade dentro do ser humano desapareceu. Completamente desapareceu. É por isso que quando nascemos, tentamos ficar felizes, 8, 9, 10, 11 anos, quando chegamos na adolescência, o inferno começa. Até no mundo espiritual. Você olha para as crianças, quando ainda estão puras, tem muita alegria no rosto. Mas quando começa a namorar, já vem completamente rugas, mesmo com criança de 20 anos, como estou a ver aqui na minha frente. É muito triste. É muito triste. Essa é a história do ser humano, praticamente. Então, se for introduzir assim,
Porque tudo esses anos que estamos a ver aqui, o propósito é o mesmo. Deus quer encontrar Adão, o verdadeiro Adão. Depois, Deus quer encontrar a verdadeira Eva. Esse é o propósito de todas as religiões. Porque não há felicidade sem o verdadeiro Adão, sem a verdadeira Eva. Por isso, as religiões de China, no caso o cristianismo, o casamento do cordeiro, significa o Messias quando vem, tem que casar. Só que a Igreja Católica tem muitas mulheres que se identificam como mulher de Jesus. Esse conceito veio da onde, quando vemos as nossas irmãs católicas com aquelas batas brancas, quando lhe perguntam, não quer casar na sua vida, ele diz não. Por quê? Porque casei com Jesus. Então, é um conceito que está dentro da Igreja Católica que o Messias, quando vem na segunda vinda, tem que casar. Vai selecionar uma dessas bonitas meninas aí da igreja, muito pura que vive a pureza, e pronto. Por isso, essa senhora se identifica como a esposa de Jesus. Se ir na igreja católica essa manhã no convento, vai encontrar muitas meninas bonitas lá, com batas brancas, bem bonitinhas. Mas vai perguntar por que não quer casar? Eu casei com Jesus. Quero ser verdadeira Eva, porque Jesus, quando vem como verdadeiro Adão. Esse é o conceito da vinda do Messias. E esses gráficos que estão aqui, o propósito da Bíblia é para encontrar Adão e Eva. E através dele, a humanidade possa renascer. Esse Adão chegou 2000 anos atrás, na pessoa de Jesus. 1 Coríntios 15, 45. O segundo Adão. Vimos ontem o povo judeu não entendeu que era Jesus. Deus disse a eles: ame, creia, segue, ouve essa pessoa. Mas eles não perceberam que era ele, porque a expectativa dele, como está no livro de Daniel, é para Jesus vir nas nuvens. Vir das nuvens, mas vir um menino que nasceu com condições de pobreza extrema, começaram a duvidar se o Filho de Deus pode realmente nascer nessas condições. E pronto, Deus escreve certo em linhas tortas. Então, o fato deles terem assassinado Jesus, essa aqui cria os 400 anos que nós tivemos lá embaixo do gráfico. A perseguição no Império Romano. Essa que cria esses 400 anos, esse. É isso. E quando o novo povo escolhido, porque quando os judeus se falha, mata Jesus. Deixa de ser povo escolhido. Isso vamos ver lá na frente. Deixa de ser povo escolhido. E Deus escolhe outras pessoas que não estavam no plano de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, o que ele disse? Que o fracasso dos escolhidos permitiu aos pagãos estar na linha de frente da salvação. Nem são todos os descendentes biológicos que necessariamente são descendentes de Abraão. Mas Deus pode escolher dessas pedras descendentes de Abraão. Esse é o Novo Testamento. Esse é o sofrimento de Deus. Imagine Deus prepara pessoas por 2000 anos. Mas no final entrega todo o sofrimento, todo o resultado para Satanás. E isso acontece conosco todos os dias. Primeiro, nós não somos os primeiros que deveriam estar na linha de frente. Mas o que Deus já nos chamou. Por isso temos os problemas que temos. Mas também estamos a ser preparados. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assim por diante. Mas o resultado disso eu vou dar para quem? Por isso o estudo desses gráficos é fundamental, porque para percebermos
nos cruzamentos. Hoje só vamos ver nos cruzamentos de um período para outro. Já vimos esses 400 anos que aparece lá embaixo do gráfico, perseguição no Império Romano. É por causa dos judeus terem matado Jesus. Por isso aqui sofre-se. E os judeus lá foram destruídos. Satanás é assim. A fé é muito importante, por isso devemos estar muito cuidado. Por isso os gráficos são muito importantes, nós lermos. Então, termina os 400 anos, a nossa irmã já diz, de sofrimento desnecessário, porque mesmo desnecessário, se o povo tivesse recebido Jesus. Israel foi destruído do lado, mas também os que seguirem Jesus tinham que pagar o preço. Será que é vontade de Deus pagar o preço? Não. A falha cria sozinho o sofrimento. Não é que Deus que vê, que vou sofrer 400, nada. A falha sozinho cria o sofrimento. Por exemplo, não planta, não sei se esses dias se planta couve. Nada, não planta nada. O que vai acontecer? Terá que passar esse tempo aqui. Se comer couve, e terá que esperar uma próxima época para plantar e esperar que esse couve possa crescer. Portanto, o sofrimento é uma consequência natural do pecado. É por aí. Porque às vezes pensamos que Deus que anda. As leis já estão lá. O sofrimento é uma consequência natural do pecado. Então, eles terminam esse sofrimento muito terrível. Aqui as pessoas eram queimando vivos, basta te apanhar e a rezar em nome de Jesus lá no Império Romano, porque eles eram politeístas e o cristianismo era chamado de uma seita, porque era algo novo, que veio de fora. Então, aquela questão que nós temos a nossa cultura, temos a nossa identidade, temos isso, nós somos assim, os nossos antepassados eram assim, essa coisa que vem de fora, aquelas coisas que ouvimos no dia a dia. Eles não aceitaram o cristianismo romano. Precisou de 313 anos, 300 anos mesmo de sofrimento, morte, que escapa. Foi terrível. Mas depois de sofrer tanto, agora o cristianismo é reconhecido como religião do Estado, em 392, ficaram já no topo, os perseguidos de hoje, fica em cima, Deus se faz esses milagres quando temos realmente uma fé sincera. Quando chega lá, vamos ver logo, quando chega lá, nesse nível aí, só eles que governam. Você, para ser chefe de quarteirão, tinha que ser cristão, para ser rei, tinha que ser cristão, para ser aquilo, tudo tinha que mostrar que você foi batizado na igreja X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que acontece? Tinha que continuar a respeitar o Novo Testamento. E qual é a orientação do Novo Testamento? Cristão só pode casar com cristão. Isso é uma regra muito simples. É como nós estamos a fazer mesmo. Você estuda o princípio divino. Sabe o valor do princípio divino. Mas vai procurar uma mulher, não se apanha onde, nem tem nada de princípio divino. Que tipo de família que pensa formar? Esse é um problema. Então, o que acontece? Esses romanos originais não aceitaram a conversão. Mas tinha guerras com os vizinhanças, tinha muitos refugiados que vieram lá, que chama-se povo germânico. Esse povo germânico fugiram muito das terras deles, porque muita confusão lá. Uma parte, como eram os vientos, os refugiados, miséria, no sofrimento, sem direito a nada, não tinha muita coisa para fazer, converteram-se. Quando esses cristãos que já tinha sido permitido, em 313, que eles podiam pregar
a religião deles, o povo germânico converteu-se, uma parte. Só que a outra parte não converteu-se. Então, depois dos 400 anos, os primeiros 400 que estão lá embaixo, o povo germânico não convertido influenciou os cristãos convertidos. Por isso, no livro está escrito que foram influenciados pelo povo germânico pagão. Olha como isso acontece na nossa vida. Você estudou o princípio divino. O princípio divino diz regras de se vestir, regras de comportamento, o princípio divino na pureza sexual, naquilo. Mas quando vai para a escola, quando vai trabalhar, às vezes quando está aqui, vem, chega na igreja, há noivado, começa a olhar pelas possibilidades. Se a menina olha para Pedro ali, ai nada, essa aí não é de... Deixa eu calhar com Pedro aqui, estou mal aqui. Olha para Jacinda, a Jacinda já tem noivo. Então, vê que já... Olha para a Doneta, e aqui nada, você fala muito, não vou aguentar isso. Essas coisas que aconteciam naquele tempo, porque o cristianismo tinha regras de vestuário muito sério mesmo. Tinha que ter saias muito compridas, cabelo não podia traçar cabelo, tinha muitas regras. Só ler aí nos Romanos, Filipenses, senão Colossenses vai encontrar regras muito rígidas sobre tudo que diz respeito ao vestuário. Enquanto o povo germânico não convertido, aquelas meninas aí, pagã, mostrava tudo o que o homem quer ver. Então, os cristãos ficaram corrompidos e começaram a se misturar com essas pessoas. Porque é muito fácil o bem ser influenciado pelo mal do que o mal ser influenciado pelo bem. Esse é muito fácil. O mal é tão poderoso. Por isso tem um ditado que diz que 1 grão de feijão podre, o que faz? Paulo. Paulo pode responder a pergunta? Dormir. 1 grão de feijão podre, o que faz? Paulo Januário ou Paulo Díaz? O que faz? Também estava a dormir. 1 grão de feijão podre pode deixar de apodrecer tudo no saco. Se no saco tem 1 grão podre, pode deixar de apodrecer o saco inteiro. Então, aqui, esses que tinha chegado o momento onde podia realmente criar uma base para o Messias vir, pois Jesus, quando foi, disse: eu venho logo. Mas se vir logo dependia do cumprimento da responsabilidade do seguidor de Jesus. Tinha que fazer uma fundação para receber ele. A qualquer momento podia vir. Aqui o Messias podia aparecer. Depois dos primeiros 400 anos, eles já criaram um pouco esse movimento feudal que vamos ver lá na frente, e pronto, o Messias podia aparecer aqui. Carlos Magno, não sou outra pessoa, podia ter aparecido aqui depois dos 400 anos, o primeiro. Mas por causa dessa corrupção moral dos crentes, se ficar igual, é como nós aqui. Às vezes você vê, nós estamos aqui, tanto os meninos como as meninas, igual. Você olha para o irmão, olha para o malandro lá fora, igual. A forma de deixar as calças se cair, mostrar tudo caído lá embaixo. Esse tipo de cabelo parece cabelo surumático, não penteia cabelo. Tudo igual. Enquanto as pessoas de lá que deveriam imitar. Mas nós imitamos. Não conhecemos os nossos valores, nem conhecemos.
Porque nós deveríamos nos sentir orgulhosos, por exemplo, de minha pureza sexual, se sou virgem, deveria ser orgulhoso para ser assim. Mas enquanto vivemos assim, não passamos aos nossos mais novos esse orgulho de pertencer a um povo escolhido. Temos vergonha de pertencer a um povo escolhido. Esse é um problema. Então, não conseguimos passar esse orgulho para os nossos filhos, porque nós próprios não temos essa certeza, essa felicidade interna, esse orgulho dentro de nós. Então, Sentença Feliciano já foi explicado. Aqui no Santo Agostinho, aqui. Aí falhar, e é por isso os 400 anos se repete. Pronto, termina os 400 anos, era o tempo do Messias vir de novo, Carlos Magno aí, começar uma monarquia, começar realmente esses papas junto aos reis, tinha que criar condições de fundação de fé, fundação de substância. Mas o que acontece? De novo, corrupção moral. O papado leva à dificuldade de criar fundação de substância de harmonia com os imperadores. Por isso aqui foi outra tragédia aqui, porque o Messias não podia aparecer. Mas o capítulo da manhã, o capítulo que vamos estudar amanhã, porque vai ser um capítulo comparativo, Antigo e Novo Testamento, que os detalhes vamos ver, como muitos detalhes que apareceram aqui. Mas hoje, aqui, se o Messias não veio aqui no tempo de Carlos Magno, foi exatamente também por causa da corrupção moral do papado, criou problemas de harmonia com os imperadores. E, de novo, 120 anos se perde aí. E o que acontece? O Império Cristão divide-se. Então, o Império Cristão aqui era essa que estamos a ver, essa aqui, história europeia, é o novo Israel, porque a história judaica já terminou, por eles terem matado o Messias, já Deus virou a página, já procura outras pessoas. A história europeia já terminou e Deus agora está a trabalhar com outras pessoas. Então, nesse contexto, nos 120 anos, por causa da corrupção do papado e da falta de harmonia com os imperadores. Porque qual é o processo aqui? O Papa, depois de coroar o rei, o imperador, o Papa tinha que ser caído e o rei ser aberto. Isso vamos ver tudo na matéria de amanhã. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Porque o Papa deveria ser um conselheiro. E o rei deveria governar como sujeito, sim, mas com os conselhos do Papa. Mas essa providência fracassou. Então, quando essa providência fracassa, tinha que haver divisão. Este é o oeste. De novo, 400 anos. Só os mesmos 400 anos que anda a passear por aqui. Se você ver esse esquema tudo, esses 400 anos começam no primeiro gráfico lá. Vai passar aqui na escravatura do Egito. Se chegarem aqui, ali, todos os 400 anos que está a ver aí, são os mesmos 400 anos lá que começa o tempo de Noé, que era 1.600 anos depois da falha de Canhabé. Então, os mesmos 400 anos anda viajando por aí. E agora estava aqui no último gráfico, aqui no reino dividido, este, leste, oeste. Sofrimento de novo. Termina os 400 anos. Deus, nesses 400 anos, manda pessoas, chamados monges, eram bispos da Igreja Católica naquele tempo, que tiveram alguma inspiração do céu,
para ajudar os chefes a arrepender-se, porque o chefe estava a desviar muito. Que Deus tenta com os próprios chefes, através de muito tipo de inspiração, muito tipo de... mas teimosos no mal. Então Deus trabalha através de bispos, crentes, mas mesmo assim não deu certo. E o que acontece? Deportação. Quando você é figura central, aqui é o que podemos aprender nesses 400 anos aqui. Tenha coração de ouvir. Você não é perfeito, não é? Às vezes Deus se fala através dos crentes. Mesmo numa família, você é pai de família, não é perfeito. Escuta os conselhos de sua esposa. Se a esposa escuta os conselhos do seu marido. Seus filhos já cresceram, mesmo só pequeno. Escuta, porque o filho pode dizer, papá, tem uma cobra aqui. Ah, essa criança faz confusão. Mas talvez tem cobra aí mesmo. Escutemos, sejamos pessoas que escutem. Avaliemos. Claro, não significa tudo o que devemos ouvir, devemos fazer, mas no mínimo escutemos. E tentamos meditar. Mas aqui o Papa não quer ouvir ninguém, porque é Santo Papa, ele só o único que fala com Deus. Então os montes, que a nossa irmã Helena já disse, São Francisco, os outros aí, o Santo Tomás de Aquino, tudo, esses senhores aí, ficaram derrotados, tentaram alertar, mas nada. É por isso que o castigo de 210 anos, deportação, papá, foram mesmo deportados de Roma para a França. Aí, prisão domiciliar. 210 anos. Está a ver isso? Isso tudo acontece na nossa vida de uma forma ou de uma outra. Então, depois da deportação, como continuar teimoso? Porque tudo isso era sinais para se arrepender. Mas não ouvir os sinais. E por isso Deus acabou abandonando a Igreja Católica. Martinho Lutero veio e ele que continua a preparação para a vinda do Messias, como aconteceu no Antigo Testamento, Malaquias. Por isso o Messias não veio na Igreja Católica, o Messias veio no protestantismo. E se vermos o povo que se desenvolveram, são os protestantes, mas em termos de os protestantes, em termos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento religioso, desenvolvimento político, científico. Se ver os grandes cientistas, vêm desses países protestantes. Então, dá para ver se vamos, a partir do capítulo de amanhã, vamos começar o estudo comparativo para nos ajudar a perceber melhor. Este estudo comparativo vamos andar um pouco devagar, porque esse que vamos começar amanhã mesmo, precisamos entender bem. Vamos começar a andar devagar. Esse é o capítulo 4. Os paralelos entre as duas eras na providência da ressurreição. Hoje estamos só a falar como as extensões de cada período, mas amanhã, a partir da manhã, começamos estudo comparativo. Isso pode nos levar toda a semana, esse capítulo 4. É essa parte aí que nos mostra claramente como que nós somos seguros na caminhada para o céu. E isso nos cria problemas. Agora estamos no mesmo período. A mamãe está a dizer, por favor, vamos nessa direção. Mas cada um tem suas prioridades. Todo mundo tem sua pastor, tem prioridade dele, crente tem prioridade dele. Então, ninguém consegue ouvir. Mamãe, todo santo dia, está a falar o que devemos fazer. É testemunho, é oração, o que, tudo. Todo santo dia, como hoje é fácil, todos os TV aí, todos os domingos, se mesmo querem assistir de manhã, de noite, à tarde, as palavras da verdadeira mãe. Fala assim mesmo. Por favor, vamos restaurar 1/3 do mundo. Por favor, está a suplicar todo dia. Mas quando acorda, será que isso está na minha cabeça?
Cada um tem suas prioridades, cada um olha para outro, é ele que deve fazer, é ela que deve fazer. Eu aqui posso ajudar. Então, estamos num mundo de ajudantes. No que diz a providência da restauração. Todo mundo quer ser ajudante. Ninguém quer tomar a dianteira. Cada um quer, eu quero ir trabalhar para ajudar os missionários. O missionário também quer trabalhar para sobreviver. Ninguém quer ficar na frente. Esse é um grande problema. Então, isso que vai criar danos. Mesmo os nossos filhos, vamos se cuidar como se nós próprios queremos ser ajudados. Então, como não queremos ser ajudantes, observar de longe, uns com olhos pouco críticos, como grandes conselheiros. O que você deveria fazer assim, mas a nossa figura central, os líderes, mas sim, velho, que deveríamos fazer aqui. Lidera, vai, porque hoje em dia todos estamos na mesma corrida. Na mesma corrida para salvar o mundo, os nossos irmãos estão. Nós também, mas pelo menos nós aprendemos um pouco. Estamos a tentar acordar assim de manhã, estarmos aqui juntos. Mas, e os outros? Claro, tentei falar com o fulano, não quer, tentei falar com o fulano, não quer, tentei falar com o fulano, não quer, as pessoas não querem ouvir. Mesmo assim, continuamos a dobrar o joelho, continuamos a orar e a libertar esse mundo dessa escravatura do mal. Essa manhã são crianças a chorar porque papai e mamãe lutaram, se divorciaram. Essa manhã, esse final de semana, quantas pessoas foram contaminadas de HIV? Quantas pessoas se destruíram na bebedeira, nas drogas? Quantas pessoas foram violadas? Cada dia são coisas, enquanto temos a palavra que pode ajudar. Então, são preocupações, temos que dar tudo de nós próprios para que esse curso aqui não se repita. E estamos nessa confusão, porque de 1945 para hoje, era para ser 7 anos depois, temos a nação. Essa nação que deveríamos ter em 1952. Hoje estamos em 2023 e ainda não temos. Em 1952 para hoje, ainda a nação não existe. Por isso ouvimos nesse PIS-TV que a mamãe está a concentrar os esforços para que realmente todos fossem virados para a Coreia, para chamar grandes líderes coreanos para voltar para a Coreia para a restauração nacional. E nós, que estamos aqui em Moçambique, as nossas vidas, a nossa família, os meus primos, o que estamos a fazer? Então, essa é a situação de paralelos históricos. Essas são as maravilhas do princípio divino. Para nós entendermos claramente é uma página toda a história. O que está aí, a história de Adão e Eva até a segunda vinda do Messias. Até aqui. Quer dizer, até 1918. Essa história aqui sai, os 3 gráficos estão aí na tela. E você vê um paralelismo. E as mesmas causas se produzem os mesmos efeitos. E na nossa vida é a mesma coisa, no dia a dia. Estamos a cometer os mesmos erros. Eu tenho dito da Satanás é burro. Então, se entendermos o que aconteceu aqui, na mesma forma, Satanás está nos atrapalhar. Falta de fé leva a 400 anos. Corrupção moral leva a outros. As mesmas coisas. Então, só já 6 horas, são 6 horas e 7 minutos. Vou terminar por aqui, com aquela chamada a responsabilidade. E amanhã começamos o estudo comparativo. Bom dia a todos.
Vamos pela palavra. Agradecemos pela palavra que nós acabamos de ouvir e neste momento vamos fazer a oração de fecho de missão do quê? Mas antes vamos chamar a presença dos nossos pais celestiais e verdadeiros pais em coreano. Si, já, Rabuji, Omoni, pais celestiais, amados verdadeiros pais, secretário de toda a maldade, mais uma vez passo agora, para agradecermos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, passo agora, por este momento passando que nos acompanhou, passando durante, passando o ensinamento da sua palavra, passando, e Senhor, continue passando a nos guiar a cada dia após dia, passando agora, nos esforçar bastante a praticar a sua palavra, passando, nós possamos nos conectar ao Senhor a cada dia após dia, passando agora, e para que todo mundo, passando, possa seguir a sua palavra, passando, nós possamos sair dessa ignorância, passando agora desse sofrimento, passando, que tenha nos atormentado, passando a cada dia após dia, passando agora. Acompanhe-nos, passando agora, cada dia após dia, passando agora, que Senhor, que não possam deixar tentações, mas sempre possam nos livrar do mal, passando a cada dia após dia, passando, e nós possamos sair verdadeiros filhos, passando agora, e capazes, passando, de ensinar a sua palavra, passando. Assim, agradecemos, passando, por tudo, passando agora, neste momento, queremos entregar tudo nessas santas mãos, em nome de Deus, Paz. Adieu. Nós desejamos a um, antes sonhamos com a união, a nossa vida é para unir. União Salvador. Que eu cheguei. Como interessação que eu cheguei. Neste momento, peço aos irmãos para que possamos nos colocar em pé para darmos graças a Deus. Tudo bem? Uma salva de palmas para Deus. Bom dia a todos. Até no que das 19 horas das crianças. Iya, obrigada.